Boa noite, amigos. Nós agradecemos o convite para hoje estar aqui com todos. O tema que nos foi solicitado foi o medo e a coragem. Um tema sugestivo e oportuno para os dias atuais. O medo e a coragem representam para nós duas oportunidades grandes de reflexão. Nós vamos buscar nas palavras de Bezerra de Menezes o início para este momento, que fala que os dias são os dias graves do Senhor. E é necessário que as criaturas humanas, a todos nós, abramo-nos ao Evangelho restaurado e nos permitamos ser instrumentos do condutor de vidas, para que possamos aplainar os caminhos que a sua misericórdia vem recorrer. Espíritas, assumistes um compromisso antes do berço. Firmastes no além um documento de responsabilidade para proclamar o reino de Deus na terra no momento das grandes aflições. Nos fala neste parágrafo Bezerra de Menezes que realmente são dias graves do Senhor. Mas fala-nos também da responsabilidade enquanto espíritas que somos de vivermos neste contexto social atual da Terra, na qual nos encontramos, no mundo de provas e expiações, certamente buscando o novo ciclo evolutivo da Terra, que é a regeneração. E diante deste contexto, nós passamos e estamos vivenciando circunstâncias e desafios. Como nos sentimos neste momento? Como nós vivenciamos as circunstâncias, os conflitos? Porque ainda que nos afastemos das notícias pessimistas, ou daquelas pessoas que nos trazem um contexto brasileiro e social e mundial, nós nos deixamos influenciar porque esse contexto é de medo, é de dor, e nos trazem inquietações. Portanto, diante do momento em que nós estamos como homens encarnados na Terra, mesmo trazendo a filosofia espírita como base das nossas vidas, das nossas existências, nós entendemos que nos deixamos muitas vezes contagiar. Só que nós temos livre-arbítrio, temos a liberdade de decidir, de buscar caminhos onde o sofrimento não nos torne escravizador. Fala-nos as pesquisas que nós temos cerca de 1000 decisões por dia, porque escolhemos a rua por onde ir, a roupa a vestir, o que comer, como agir. E diante de todas as nossas diferenças de homens que vivem neste momento, neste mundo, cada um enfrenta a sua maneira diante das emoções de cada circunstância, as emoções básicas, onde está inserido uma delas o medo. O medo, a tristeza, a felicidade, a surpresa, a raiva e o nojo. Então, o medo é uma sensação desagradável, porque ele nos desencadeia uma percepção de um perigo que pode ser real ou pode ser imaginário. É um estado emocional que surge
perante uma situação de perigo, né? De uma situação que nos ameace, que nos tire a tranquilidade, e o nosso cérebro faz aquela leitura, e aquela leitura provoca trocas químicas que trazem reações no nosso organismo. Reações que caracterizam o medo. Temos sudorese, paralisamos, muitas vezes saímos correndo, ou muitas vezes nos jogamos contra o perigo para nos defender. Cada um de nós vai ter uma reação diferente, porque somos espíritos diferentes, em escalas diferentes, em formas, em respostas diferentes a diversas situações. Mas, para que nós possamos enfrentar o medo, porque o medo tem raízes profundas na nossa forma de agir, na nossa psique. Então, nós precisamos nos autoconhecer, para que, conhecendo a nós mesmos, possamos aumentar aquelas situações, aqueles sentimentos de nos deixar envolver pelas emoções negativas. Porque se nós não queremos nos autoconhecer, nós fugimos, nós reprimimos. São circunstâncias que nós expulsamos da consciência o pensamento doloroso, então eu não quero pensar naquilo porque me causa medo, eu vou reprimir. Ou fujo da realidade, eu busco evitar aquele pensamento, eu nego todas aquelas informações que podem me trazer o benefício do autoconhecimento. Ou eu projeto no outro todas as características que são minhas eu coloco no outro. Eu não tenho medo. Quem é responsável pelo medo que eu sinto é aquele outro que está me trazendo coisas que me trazem medo, circunstâncias que me trazem medo. Ou eu racionalizo, busco uma desculpa, uma justificativa para o nosso comportamento equivocado. Não, eu não sei, não, isso não está existindo. Cada um de nós traz uma proposta para enfrentar o medo ou não enfrentar ou fugir desse autoconhecimento. Mas nós vamos buscar no livro Os Quatro Gigantes da Alma, de Miri Lopes, onde ele traz uma descrição muito importante do medo, da ira, do amor e do dever. O medo, ele dá para cada emoção, ele traz uma cor. O medo, pelo poder de persuasão e de domínio, é a cor intensa, preta, negra, forte. O medo. A ira também é algo que nos aprisiona e nos toma, que é o gigante rubro, vermelho. O amor tem a cor rosa e o dever incolor. O dever ele vai se adequando à nossa realidade de realizar o bem social, o bem para nós mesmos. Mas Mirai Lopes, que é um psicólogo, um professor cubano e depois se naturalizou espanhol, porque conviveu mais na Espanha do que realmente onde ele nasceu, ele nos fala, tem muitas folhas que falam do medo, e ele traz uma análise profunda de como nós alimentamos o medo. Nós vamos falar resumidamente sobre esse encontro que cada um de nós tem com o medo. Ele fala que o medo muito pode ser imaginário. Imaginário porque eu vejo no escuro um galho de árvore e projeto ali algo que vai me fazer mal, uma ameaça. Então eu vejo
num simples galho de árvore, um animal, uma pessoa, algo que vai me trazer contratempos, quando na realidade é algo imaginário. Porque se eu não trago o medo, eu vejo simplesmente um galho de árvore na escuridão. E essa imaginação, esse medo, ele está junto com os alarmes da nossa. Que o medo instintivo, ele é algo que nos dá segurança física. Então, ter medo, muitas vezes, é algo natural que preserva a nossa existência. O que nós estamos falando é do mal do medo, daquele medo que nos está prejudicando a caminhada, que está nos aprisionando, que são o gigante que nos aprisionam o ser. A imaginação, ela está sempre nos dando campo de ação. Mas o que nós precisamos, Mirai Lopes nos fala, é encontrar os motivos que nos fazem sentir medo. Muitas vezes o temor é o de algo desconhecido. Nós estamos na nossa casa muito bem, muito tranquilo, e começamos a sentir um medo que nós não sabemos do que. E aí aquele medo vai nos aprisionando, na realidade é do nada. Quando do inexistente, do inesperado. E certamente são estopim de alarme para um motivo de carência que eu estou sentindo. Medo de ficar sozinho. As crianças, medo do escuro, medo da solidão. Os adultos, o medo produzido pelo desamparo, pela falta do dinheiro, do carinho, da saúde. Então, cada um de nós vai absorver uma atmosfera de medo que está lá dentro, nas nossas consciências, nos levando a sentir a falta de algo, a falta daquilo que nós não queremos enxergar. Temos medo da dor, medo de um sofrimento moral, medo da morte. E o Mirai Lopes fala muito das pessoas que temem a morte, mas que dizem, não, eu não sinto medo, justificando aquele medo de uma forma equivocada. Que dizem, eu não temo a morte porque eu ignoro a morte. A morte não existe porque depois que a gente morre não existe nada. Então é o medo que está camuflado daquilo que eles não podem racionalizar. Tem medo da morte, do sofrimento que leva à morte. Então, ignorando toda a forma que nos leva a desencarnar. São como avestruz que colocam a cabeça, enterram a cabeça. Eu não estou vendo nada, a morte não existe, eu não quero pensar na morte porque ela não existe. São os avestruz. E tem aqueles que são vaidosos, né? Que orgulhosos, que camuflam a sua existência com méritos que não existem. Então, não teme a morte porque fizeram muita coisa boa, fazem muita caridade, se dedicam muito, então não teme a morte, porque certamente elas terão um lugar no céu. São as pessoas, então, uma entrada garantida no céu. Outras têm medo de cataclismos, terremotos. Ai, vai cair esse prédio, vai vir um tsunami. Tudo isso são
medos que nós vamos construindo na nossa caminhada. Mas nós ainda camuflamos, né? Nós camuflamos este medo, esse gigante negro que nos aprisiona, que ele se mascara e que exerce sobre nós uma ação, diz Mirai Lopes, mortal, porque ele é certeiro, porque ele está inserido nas nossas fraquezas que não queremos enxergar. Por isso que ele é um gigante da alma, que dissimula através de várias artimanhas, como, por exemplo, a timidez. A timidez que faz com que a pessoa não queira enfrentar o fracasso, o ridículo dos seus intentos, das relações, que ela quer ter êxito social. Então, como ela quer ter êxito, que ela é muito orgulhosa, ela não se coloca para que o outro possa julgar as suas falhas, a sua pouca capacidade de fazer isso ou aquilo, de mostrar-se na sua fragilidade. Então, são aquelas pessoas que não falam em público, que não se colocam, né? que fogem dos compromissos. Então, elas colocam na balança muito mais o amor próprio, e o medo as aprisiona, porque ali está inserido aquele gigante que ela não quer olhar. Ainda junto com esse amor próprio, essa timidez, está a escrupulosidade, aquele que, com muitos escrúpulos, não, eu não vou fazer isso. Não, porque não é para mim. Não, porque não dá. Então, medo de se arriscar, medo de se colocar para que o outro possa ver realmente quem você é. Quem tem medo também é pessimista. O pessimista é algo que é uma ave agoureira. Vai te acontecer isso. Não, eu tenho medo, eu não vou. E se tu for, vai te acontecer isso. Uma ave agoureira. Geralmente, é necessário que o pessimismo possa ser encarado muitas vezes com humorismo, sabe? E frequentemente nós disfarçamos esse pessimismo pelo manto da tristeza. Eu não sou pessimista, eu sou uma pessoa muito triste. Não é que eu seja pessimista, é o medo que está ali te aprisionando. Fala Mirai Lopes da hipocrisia. Então nós vemos que o medo assola todos nós, em graus diferentes. A hipocrisia é um traço de perversão, que é um gigante também, porque o hipócrita, ela tem uma linha de conduta onde o elogio ele se estabelece como alimento daquele medo. Então ele está mostrando aquilo que ele não é. Ele tem medo, a raiz de todo o hipócrita tem medo, está sempre com medo de expor a realidade daquilo que ele é na realidade, e que o outro possa conhecer. Junto com a hipocrisia vem a mentira. Então a mentira, ela vem acompanhando o hipócrita a fingir aquilo que ele não é. Então, se ele se coloca num lugar de mando, onde ele tem que absorver um campo de pessoas, onde ele tem que manipular as pessoas, ele vai ser aquilo que ele não é. Porque a intenção é manipular, é a hipocrisia.
E ele tem medo de ser descoberto. Para não ser descoberto, ele utiliza a mentira. E assim Mira e Lopes fala do medo, da claustrofobia, de todas as fobias, que são uma relação doentia, mais do medo. Mas Mira Lopes fala que nós precisamos lutar contra o medo. O medo é preciso que lutemos corajosamente contra ele, sem disfarces. É preciso que vençamos com o auxílio dos outros gigantes, o amor, o dever, a ira, o entendimento de tudo que nos faz agir para vencer o medo, principalmente com a coragem. Mas fala aqui, Mirai Lopes, que a coragem não é o passo final do medo, é o meio, é o caminho para buscar a serenidade. Então, a nossa palestra, a nossa reflexão, precisa ter esse viés: medo, coragem, serenidade. Coragem é a representação da bravura, da fé, daquilo que significa defender aquilo que nós estamos acreditando. A coragem é ter a capacidade de agir, apesar do medo, da intimidação que muitas vezes sentimos diante das circunstâncias. Porque a nossa mente ela tem um poder que cria. Assim como nós sentimos medo e nos aprisionamos com medo pela imaginação, a nossa mente pode projetar a coragem para que, com os nossos pensamentos encorajados, possam vencer e idealizar luz para os nossos caminhos. A coragem da fé, diz no Evangelho segundo o Espiritismo: quem quer que se confesse e me reconheça diante dos homens, eu reconhecerei e o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E quem quer que negue a mim diante dos homens, eu também negarei diante de meu Pai que está nos céus. Mateus 32-33. Então, acreditar nesse Deus que nos ama é confiar, é ter coragem, é ter fé. Fracassos, dores, provas, dificuldades, tenhamos coragem. Não vamos acreditar que as derrotas são imposições de dores de Deus para o nosso caminho. Não, são respostas que eu busquei, conflitos que eu busquei, provas que eu busquei para o meu crescimento espiritual, porque certamente são educativos para o nosso espírito. É preciso que nós possamos olhar os medos, entender porque sentimos, racionalizar, sorrir, recomeçar, renovar, servir, porque estes são os recursos que André Luiz nos diz. O tempo de hoje é o melhor tempo que temos, porque nós não retrocedemos. Hoje nós estamos no melhor momento, é o momento de recomeçar, de renovar e de servir. Que não morra as nossas esperanças, porque nós sabemos que Deus é eterno, que Deus é imutável, é imaterial, é o único, onipotente, soberanamente justo e bom, e não nos desampara. Que Ele é Pai, e a sabedoria providencial das leis de Deus, ela se revela nas pequenas coisas,
nas pequenas orações, nos nossos pequenos pensamentos, porque quando nós nos sentirmos com medo, em aflição, que nós possamos acreditar que podemos resolutos, tranquilos, serenos, buscar com determinação, com esforço, com coragem, superar aquele momento, aquela prova difícil. Entender que a felicidade não está nos atos, nas coisas exteriores, está no problema do ser, do destino e da dor de André Luiz. Se nós sentimos medo, vamos pensar, como André Luiz que diz, não está nas coisas exteriores a felicidade. Então vamos colocar dentro de nós a determinação de não valorizar o que está fora, mas sim a vida interna. Não importa que o céu esteja escuro sobre a nossa cabeça e também a maldade em redor de nós. Se nós tivermos a luz na fronte da alegria e do bem e a moral no coração. Isso é que é o importante. Pode estar tudo em volta de nós na escuridão, na dor. Mas se eu tenho a consciência tranquila, o esforço, a vontade de prosseguir, confiando que nós somos os felizes da terra, nós certamente vamos ter condições de encontrar a coragem e a serenidade. Maria Clara, uma orientadora espiritual, nos traz 5 itens importantes que são exercícios para nós. 1. Conheça os ensinamentos de Jesus e a obra de Allan Kardec. E nos diz que 10 minutos por dia de leitura edificante nos dá um conteúdo vibratório destas palavras de Jesus e da lógica do Consolador, do codificador, que abrem luzes nas nossas mentes. 2. Fala-nos a mentora que as orações diárias, elas nos orientam para a vida espiritual mais tranquila, que nos auxiliam com os nossos pensamentos e com as nossas emoções, dando-nos equilíbrio físico e emocional, assim como a inspiração dos meios para a superação dos mesmos. Que nós escolhamos, em terceiro item, uma palavra semente. Eu gostei muito dessa palavra semente, que nos inspira a mente e o coração, vibrando com ela, repetindo-a, principalmente nos momentos difíceis de medo, de intranquilidade, de angústia e de dor, assimilando-lhe a energia espiritual por todo o dia. Por exemplo, hoje eu vou pensar, a minha palavra será paz. E eu tenho uma circunstância de medo, eu tenho uma circunstância de conflito. Aí eu lembro qual foi a minha palavra raiz de manhã. Paz. Então eu mentalizo paz. Paz. Paz para mim, paz para o próximo, paz para o mundo. Paz. Se eu mentalizo serenidade, serenidade, paciência, amor. Então, cada momento eu vou trazendo de dor e de dificuldade a palavra que eu escolhi de manhã para ser a palavra semente. 4. Integrar-se num serviço desinteressado, sem expectativa, sem desejar um sorriso de reconhecimento. Esses dias eu estava na sinaleira e uma senhora, um mendigo, veio, um pedinte, veio e lhe pediu
algo, veio na janela e ela já tinha do lado do banco uma marmita de comida. E ela pegou aquela marmita, deu para aquele irmão que saiu feliz, agradecido. Ninguém viu, só quem estava atrás. E que nos serve de exemplo. Quem estava no trânsito como nós. Ela integrou-se num serviço desinteressado ao próximo, sem expectativa, porque talvez nunca mais ela veja aquele irmão de caminhada. 5. Uma metodologia diária de autoconhecimento. Como eu estou me sentindo hoje? Por que eu estou me sentindo dessa forma? E renove-se interiormente. Vamos expandir a nossa consciência para retirar o melhor proveito da nossa romagem terrena. Estas são as instruções, esses itens que Maria Clara nos trouxe para a nossa reflexão, para que possamos enfrentar o medo e as dificuldades. Encerrando a nossa reflexão sobre o medo e a coragem, nós trouxemos mais uma palavra: serenidade. Agradecemos a todos que estiveram conosco. Que nesse instante, os nossos lares, os nossos entes queridos, possam se contagiar de muita paz, de muita harmonia, de muita serenidade. E que o mundo, neste momento de crise conturbado, como nos fala Bezerra de Menezes na mensagem inicial, possa se contagiar por todas as mentes que obram no bem. E que nós, todos os dias, reconhecidos pela misericórdia desse Pai que nos ama, possamos gratos seguir na vida, louvando o Criador. E que o medo não assole as nossas consciências, porque Deus é Pai. Um abraço, o nosso agradecimento e até uma outra oportunidade, se Deus quiser.